Aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo para vocês nossa aula de movimento uniformemente variado, nossa quarta aula, tá? Então, dando sequência ao estudo que a gente estava fazendo da cinemática, a gente vai chegando na parte final desse estudo puro de velocidade, né, que a gente chama de cinemática escalar, e vai se encaminhando para daqui a pouco começar a parte de cinemática vetorial. Importante a gente ressaltar que o M e o V ele trata de movimentos acelerados. Logo após, quando vocês tiverem acesso a essa aula, eu vou postar uma lista de exercícios sobre o assunto. Na quarta-feira será posto ou disponibilizado um novo vídeo que vai ser de correção da nossa lista 2, a lista de velocidade escalar média. Tá? Então a lista 2 eu vou na quarta-feira disponibilizar a correção. Quem não fez, tente fazer antes de ver a correção para ter tempo de ver o que você acertou, o que você errou. Principalmente na física, eu falo com mais propriedade, é importante fazer os exercícios. Eu vi lá que muita gente nem começou. Então é importantíssimo, tá, gente? Todos estarem empenhados nessa parte. O vídeo vai ficar disponível, a lista está ficando disponível, mas é importante vocês tentarem fazer pelo menos antes de ver a aula de correção, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui então à nossa aula, falando de movimento uniformemente variado, beleza? Então vamos lá. Bom, o estudo do movimento uniformemente variado trata da aceleração de um corpo. Então a gente já se depara aí com o estudo da aceleração. A aceleração é a grandeza física que expressa a variação da velocidade, e aí acho que a gente já sabe o que é, né? Variação na física tem que ser delta, variação da velocidade, delta V, ao longo de um tempo, ou de uma variação de tempo. Então, delta T. E aí, a gente consegue, a partir disso, calcular uma aceleração escalar média do corpo. Ou seja, de que forma, ao longo de um período de tempo, essa aceleração se comportou. Então, para calcular a aceleração escalar média de um corpo, a aceleração média, ou aceleração escalar média, a gente vai medir, ou vai calcular, usando a variação da velocidade em um determinado tempo. Então, ΔV sobre ΔT, ok? Então, só para deixar claro aqui, o ΔV é V menos V0 e o ΔT é T menos T0. O V0 a gente chama de velocidade inicial. E o V a gente vai chamar de velocidade, ou vou botar aqui só, né? V final. Beleza? Tranquilo? Bom, a unidade de medida de aceleração no sistema internacional, então lembra, né, que como eu fiz lá na velocidade, a gente usa o colchete aqui para falar só da unidade de medida. Então, como a gente calcula como ΔV sobre ΔT, é importante a gente ressaltar essa unidade de velocidade metros por segundo sobre a unidade de tempo. Isso nos dá uma ideia também melhor do que é aceleração. Antes de eu continuar ali embaixo, só um exemplo básico. Você falar que a aceleração de um corpo é 3, né, e a gente ainda nem chegou na unidade final, mas exemplo, né, a aceleração é igual a 3 metros por segundo
por segundo. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que a cada segundo, no caso aqui, eu ganho ou aumento 3 metros por segundo de velocidade. E aí, por isso, você tem uma variação da velocidade, né? Então, a cada segundo que passa, eu vou ganhar 3 metros por segundo de velocidade. Isso é o que significa um corpo ter 3 metros por segundo de aceleração. Só que falar 3 metros por segundo é meio chato, né? Então a gente vai reduzir um pouquinho mais. Eu vou chamar isso aqui então de repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e a gente vai ter metro sobre segundo ao quadrado. Então a unidade de aceleração vai ser o metro por segundo ao quadrado. Certo? Essa é a minha unidade de aceleração, ou aceleração média, e assim por diante. Tudo bem? E aí, quando a gente está acelerando, ou quando tem uma aceleração envolvida, isso quer dizer que o corpo está mudando a velocidade. Agora, a gente em geral relaciona acelerar com aumentar a velocidade, mas nem sempre vai ser o caso, né? Quando a gente tem uma aceleração escalar instantânea, é igual quando eu falei lá no MRU. Tem um certo momento que não me importa mais a média, eu quero saber, na verdade, qual é a velocidade naquele ponto. Aqui eu vou querer saber qual é a aceleração em um determinado ponto. Então essa é a minha aceleração escalar instantânea, ok? E a gente pode classificar movimentos acelerados. Então sempre eu vou fazer de vermelho a aceleração e de azul a velocidade, tá? Então vamos supor, melhor, não vou fazer setinha não. Então vamos supor que eu tenho uma aceleração positiva maior que zero e a minha velocidade do corpo, se a velocidade aponta para o positivo, ela é positiva, né? Então lembrem-se que isso aqui é um movimento progressivo, certo? E isso aqui a gente vai chamar de acelerado. Acelerado. Ah, professor, então aceleração maior que zero é acelerado? Não. Não é tão simples assim. Lá na classificação da velocidade é simples. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Aqui, a gente chama o movimento de acelerado porque, como um exemplo, eu posso falar o seguinte, né, que essa bolinha tem velocidade inicial de 10 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, ambos positivos, né? E aí, olha o que vai acontecer. A gente vai ter que, passado 1 segundo, a bolinha aqui vai ter, sei lá, vamos supor, velocidade 16 metros por segundo. E ele continua com a aceleração. Ou seja, eu estou aumentando o valor da minha velocidade. Então eu estou acelerando o corpo. Ué, professor, mas isso não é ser só a aceleração positiva? Não. A gente vai ver o caso em que a aceleração positiva não necessariamente acelera o corpo, tá? Então, acelerado, pois, vou escrever de uma maneira bem mais simples, tá? Ajuda a ir mais rápido ao ou para o positivo. Então, meu corpo
ele está cada vez mais rápido indo para o positivo. Tá? Igual, vou representar aqui um pouquinho melhor. Aqui, ó, a setinha da velocidade muito maior aqui. Então ele está cada vez mais rápido indo para o positivo. Isso é ter um movimento acelerado. Por exemplo, agora eu posso ter a minha velocidade, a minha aceleração negativa e minha velocidade continuar positivo. Então, V maior que zero, né? Porque aponta para o positivo, meu corpo está indo para o positivo. Beleza. Meu corpo está indo para o positivo, porém a minha aceleração é negativa. O que que isso me representa? Um movimento ainda progressivo, né? Então ele ainda é progressivo, a velocidade é positiva, porém a aceleração agora não vai me ajudar. Eu tenho a minha bolinha aqui, indo para o positivo. Aqui, ó. Porém, vamos supor, vamos dar o valor, né? A aceleração é 10 metros por segundo. Aqui a minha aceleração vai ser igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a aceleração, como eu disse ali, negativa é velocidade positiva. Passado um tempo, no futuro, o que que vai acontecer? No futuro próximo, né? Eu vou olhar minha bolinha, ela vai estar muito mais devagar. E aí vamos supor, né? Passado um segundo, a minha velocidade vai ser, então essa daqui era V0, né? Vai ser 6 metros por segundo, lembra, né? O que é ter uma aceleração de menos 4? Quer dizer, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada 1 segundo você vai perder 4 metros por segundo de velocidade, ok? Vão ser tirados de você 4 metros por segundo de velocidade. Tem hora que isso ajuda, tem hora que isso atrapalha. A aceleração, né, continua a mesma. Ou seja, você não está agora indo cada vez mais devagar para o positivo? Quer dizer que a aceleração ela atrapalha você ir cada vez mais rápido para o positivo. Isso eu vou chamar de um movimento retardado. Então o movimento ele é progressivo retardado, igual ao anterior. Ele era progressivo acelerado. Então, o movimento retardado ele vai atrapalhar, botar entre aspas, né? Atrapalhar o sentido do movimento. Ok? Lembrando que esses nomes, eles são importantes de serem sabidos, porém não são determinantes, tá? Então você não, meu Deus do céu, eu preciso saber? Calma. É bom saber porque, igual numa questão, para ele falar, um móvel em movimento progressivo retardado se encontra em determinado momento. Então, com isso, ele já te localizou na questão. Ah, um móvel movimento progressivo, a velocidade é positiva, só que é retardado e a aceleração é negativa. Ok? Num próximo exemplo, a gente vai ter agora que a velocidade é negativa. E aí eu vou falar que a minha aceleração agora é, por exemplo, positiva. Tá? Então, velocidade negativa, aceleração positiva. Lembrar que velocidade positiva, velocidade negativa, desculpa, o movimento a gente chama de retrógrado.
retrógrado. Agora, vamos para o exemplo, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo aí. Então, a velocidade do meu corpo é negativa no valor, vamos supor, de menos 5 metros por segundo. E ele tem uma aceleração de 2. Não, vou botar 1 metro por segundo ao quadrado, só para ficar mais claro o exemplo. E aí, olha só, passado um tempinho, vou olhar para o meu corpo e ele vai estar, então vamos lá, ele tem velocidade menos 5. Ele ganha 1 metro por segundo a cada segundo, né? É isso que significa essa aceleração. Então, passados 2 segundos, a velocidade dele vai ser menos 3. Né? Ele vai ter ganho 2 positivos. Então, ele estava a menos 5, ele vai estar a menos 3. Ou seja, com aceleração constante, né? Deixa eu escrever aqui embaixo. A aceleração permanece a mesma. Ou seja, o que aconteceu no final, ele está indo cada vez mais devagar. Olha o que aconteceu. Ele está indo cada vez mais devagar para o negativo. Então, se ele está indo cada vez mais devagar, quer dizer que a aceleração está atrapalhando. A gente vai chamar isso de retardado também. Então, você vê que o movimento ele pode ser acelerado, ele pode ser retardado tanto com a aceleração positiva quanto com a aceleração negativa. Depende da velocidade do meu corpo. Se a aceleração ajuda, o movimento é progressivo. É acelerado, desculpa. Se a aceleração atrapalha, o movimento é retardado, tá? E a gente vai perceber depois que é uma questão também de sinais, né? Sinais iguais, movimento acelerado, sinais diferentes, movimento retardado. Último exemplo é se eu chegar aqui com uma velocidade negativa e uma aceleração também negativa. Certo? Então, velocidade é negativa e aceleração é negativa. Vamos fazer um exemplo. O número fica mais fácil visualizar. Então, tem aqui minha bolinha. Ela tem a velocidade negativa, então vamos botar menos 5 também. E tem a aceleração, vamos botar de menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, eu vou jogar isso aqui 2 segundos também no futuro, para ver como é que vai estar. Certo? No final, o que eu vou ter? Minha bolinha se movimentando aqui. Eu vou ter uma velocidade maior. A velocidade agora, né, essa é V0, 2 segundos no futuro vai ser de menos 9. Com a aceleração se mantendo a mesma. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A aceleração negativa está me ajudando a chegar cada vez mais rápido para o negativo. Então, esse movimento ele é retrógrado na classificação de velocidade e ele é acelerado. Por isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Já vi livros errando isso aqui. Movimento acelerado não é que a aceleração é positiva ou negativa. É se a aceleração ajuda ou não o movimento. Ajuda, né? Ou não o movimento. Se ela deixa o movimento mais rápido, é um movimento acelerado. Se ela deixa o movimento mais devagar, é um movimento retardado. Movimento acelerado são sinais iguais de velocidade e aceleração.
movimento retardado são sinais diferentes de velocidade e aceleração, ok? Bom, e aí a gente chega no conceito de movimento uniformemente variado, né? Então, vamos lá analisar de novo, igual eu fiz no MRU, o nome. O que o nome nos fala? Movimento. Então, isso fala que a velocidade também é diferente de zero aqui. Pode até ser zero em algum momento, mas como agora vai mudar, não pode ser sempre, né? Uniformemente variado, ou seja, isso aqui é uma coisa só que ele está me falando. O movimento uniforme quer dizer que a velocidade era zero e constante. Movimento uniformemente variado quer dizer que a velocidade é zero e a velocidade varia de forma constante. Pois eu acerto ali. Constante. A borracha. Forma. Ok? Então a velocidade varia de forma constante. Muitas vezes vocês podem encontrar MUV como MRUV. Movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado. Hoje em dia o MUV é mais usado, mas mais antigamente o MRUV era mais usado. Tá? Eu, quando eu estudei como MRUV. E eu não sou tão velho assim. Então, apesar de parecer. Então, num exemplo aqui, ó, se a velocidade varia de forma constante, quem é que faz a velocidade variar? A gente acabou de estudar o nome, né? A aceleração. E se a aceleração faz a velocidade variar, a aceleração também é constante. Ok? Então, a aceleração constante aqui no MRV, UV ou MUV. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Um carro tinha velocidade inicial 0 no tempo inicial igual a 0 segundos. Esse carro não vai ficar parado eternamente, senão não faz sentido a gente analisar. Então, esse carro partiu, recebeu a ação, entre aspas, de uma aceleração. No futuro a gente vai ver quem faz isso aqui acontecer e por que dessa setinha. Então ele recebeu essa ação dessa aceleração e 3 segundos depois a velocidade dele era de 30 metros por segundo. E eu quero saber qual foi a aceleração que fez com que acontecesse isso com ele. Bom, nesse exemplo, então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração média vai ser variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. 30 sobre 3 é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, com isso, eu calculo a aceleração que o corpo sofreu. Importante agora, mesmo pensamento que a gente teve. Isso aqui é a aceleração entre esses dois pontos. Por isso eu estou calculando uma aceleração média. Mas, quando a gente trata de MRUV ou MUV, o que a gente tem? A aceleração é constante. E se a aceleração é constante, eu não preciso de uma aceleração média. Eu posso ter simplesmente aceleração, que a gente vai chamar de instantânea. E para saber qual é a velocidade que um corpo vai ter depois de um determinado tempo, o mesmo pensamento da função horária da posição, né, do sorvete, que ficou lá para trás, a gente pode criar funções da aceleração aqui. Como é um movimento mais complexo, né, um movimento que você tem a velocidade variando, você vai ter agora, ao invés de uma, 3 formas, tá?
Então, a primeira delas é a função horária da velocidade. A função horária da velocidade nos diz que, vou usar a mesma fórmula aqui. Ok? Só que, de novo, né? Como eu estou tratando de... Deixa eu ampliar isso antes. V menos V0 sobre T menos T0, ok. Como eu estou tratando de uma aceleração que não muda, eu não preciso calcular a média. Logo, eu posso eliminar o T0. Posso eliminar o tempo inicial. Porque isso aqui do início não vai me importar. O que eu quero fazer mesmo é analisar o corpo neste momento aqui. Neste momento ele vai ter uma velocidade que vai depender da velocidade inicial, só que não vai depender do tempo inicial. O tempo inicial não interfere, certo? Então a aceleração é igual a V menos V0 sobre T. Olha o T aqui, o que ele vai fazer, né? Passar ali para cima multiplicando. Então a gente vai ter A vezes T é igual a V menos V0. Bom, vou rearranjar, né? Lembra que é a função horária da velocidade. Então eu quero a velocidade em função do tempo. Menos V é igual a menos V0 menos A vezes T. Posso pegar e multiplicar tudo por menos 1 para ficar bonitinho. Eu vou ter então que V é igual a V0 mais AT. Esta é a função horária da velocidade. Só escrever o que cada valor significa, né? Então, V é a velocidade. Velocidade final. Lembrando que essa velocidade final não quer dizer que o corpo, a partir dali, não faz mais nada. É a última velocidade que eu estou analisando no meu movimento, né? Então aqui, por exemplo, imagina que a velocidade aqui era de 50 metros por segundo. É a velocidade final dele? Não sei. Ele pode andar depois, mas nesse instante que eu estou analisando, a velocidade é 50, tá? Como a gente tem o V0, ó, não coça o olho, tá, gente? Eu estou em casa, acabei de lavar a mão, então eu posso, tá? Velocidade inicial. A eu vou chamar de aceleração. E T que eu vou chamar de né? Tempo. Ok? Então a gente tem essas 4 ideias aqui. Essa é a primeira, V igual a V0 mais AT. A gente vai ter também uma função horária da posição no MRUV ou MUV. Tá? Eu já vou botar a fórmula direto, que eu não vou fazer a demonstração de todas, não. Não acho muito necessário, que querendo ou não a gente vai ter que gravar. Muitas vezes essa fórmula aqui, só vou puxar depois eu vou apagar, vocês podem ver no finalzinho aí como meio vezes A vezes T ao quadrado. Mesma coisa, tá? É igual. Eu prefiro escrever AT sobre 2, AT ao quadrado sobre 2. Então deixa eu apagar aqui, só para não confundir. Bom, essa é a função horária, que a gente pode chamar de sorvetão, né? Porque se a gente esquece essa parte aqui do canto, o AT ao quadrado sobre 2, se vocês botarem a mão na tela e tamparem, fica S igual a S0 mais VT, né? É o sorvete. Você só adiciona a parte da aceleração aí. Então, de novo, S é a posição final. Vou falar tudo. Posição final. S0, posição inicial. V0, velocidade inicial.
inicial. T é tempo, eu subindo. Tô achando que eu tô em sala de aula. E A é de aceleração. Vocês ouvirem uns barulhos aí, parece que meu vizinho resolveu jogar bola aí na sala dele. Então, perdão aí se vocês estiverem ouvindo alguns barulhos, tá? Bom, então esse que é o sorvetão, função horária da posição. No final a gente vai comparar as três fórmulas para discutir quando usar cada uma, beleza? E a última, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é a famosa já, que a gente não utiliza tempo. Ele não tem problema não. Deixa eu consertar. Tudo fácil aqui, ó, tranquilo. O V, de novo, né? Velocidade final. Vou dar uma abreviada. O V0 é velocidade inicial. A é de aceleração. E ΔS. Bom, ΔS aqui é deslocamento, né? Não é posição. Deslocamento escalar. Bom, beleza. A equação de Torricelli está aqui. Ok? Então, essas três fórmulas são as três fórmulas que serão usadas no MRUV ou MUV. Tá? De novo, eu vou compará-las. Acho que está no final a comparação. Acho que eu vou falar dos... Ah, não, vou fazer a comparação agora. Bom, comparando essas três fórmulas, o que, que a gente vai encontrar? Né? Quando usar cada um. Aqui, eu vou usar quando eu tenho tempo. Ó, isso não é uma regra, né, que vocês vão escrever em pedra. Tem questões que vocês vão ter que usar duas, tem questões que vocês vão ter que fazer uma combinação, usar uma, depois usar outra. Então, obviamente, eu não vou falar aqui que é sempre assim. Mas é a análise que a gente tem que fazer. Qual fórmula eu devo usar? Eu tenho que separar meus dados e ver se eu tenho tempo. E nos meus dados eu não tenho posição ou deslocamento, aí, então eu tenho tempo, mas não tenho posição ou deslocamento. Eu vou usar a primeira fórmula. Ou eu vou querer achar a velocidade final, ou eu vou querer achar a velocidade inicial, ou eu vou querer achar a aceleração. Agora aqui, no sorvetão, eu tenho posição. Então, eu estou falando de algo relacionado à posição. Eu tenho tempo. Mais importante, eu não tenho vou escrever aqui V final. Eu não tenho velocidade final, tá? Então, aqui é um bom indício. Se eu separar os dados, eu tiver posição relacionada, ou tiver até deslocamento, tá? Deslocamento. Tenho tempo, isso é importante, né? Quando você vê uma questão que você tem tempo, eu andei 20 segundos, você já descarta a Torricelli, porque você vai estar jogando fora uma informação. Torricelli é bem simples, né? Não tenho tempo. Famoso sem tempo, irmão. Certo? Sem tempo, irmão. Ok? Então, quando eu não tenho tempo, eu vou usar a Torricelli. Bom, tem algumas formulinhas, alguns jeitinhos de gravar.
vi você, vi vovó atrás do toco, ou, ou eu vi você mais dois amigos numa tenda fazendo sacanagem, por aí vai. Outros, a gente, quem sabe falar ao vivo aí, não dá para falar em vídeo, tá? Bom, então a gente tem algumas formas de gravar, se vocês olharem aí na internet, vocês vão também achar várias, né, que a gente chama de mnemônicos, formas de gravar. Quando a gente voltar, como é uma parte que cai muito no IFES, e por isso eu estou pedindo bastante para vocês fazerem exercício, fiquem tranquilos que a gente vai revisar tudo, ok? Bom, e aí a gente vai falar, se a gente tem três funções, a gente vai ter dois gráficos para essas funções e um gráfico da aceleração, né? Então, o gráfico de aceleração por tempo, ele tem uma propriedade. Então, vamos supor que eu tive uma aceleração de 3 rotametros por segundo ao quadrado ao longo de, aqui, ó, 5 segundos. E eu quero saber qual foi a minha variação da posição. Só saber que variação da posição é a aceleração vezes o tempo, né? Lembrando da fórmula principal. ΔV sobre ΔT, passo ΔT multiplicando, eu tenho que ΔV é A vezes ΔT. Beleza. A vezes ΔT, então, se eu fosse calcular, vai ser 3 vezes 5. Eu tive uma variação de velocidade de 15 metros por segundo. Ok. Agora, se eu venho calcular a área, aqui, ó, o que eu vou ter? A área vai ser base vezes altura. Então, a área vai ser 3 vezes 5. A área vai ser 15, não, desculpa, 15 metros quadrados, né? Aqui, deixa eu apagar. 15 metros quadrados, área. Ora, então a gente pode aplicar a propriedade, né? A área é numericamente igual à variação de velocidade. Para futuras questões aí. No gráfico de velocidade por tempo, a gente vai ter também, né, uma relação com o que a gente estudou lá em MRU. Bem parecido, né? A estrutura. Um valor final é igual a um valor inicial, vezes um constante, mais um constante vezes o tempo. Então, o gráfico de velocidade vai se comportar bem parecido com aquela afirmação que a gente fez. Eu estou falando mais rápido dos gráficos de MUV, porque eles são mais raros de aparecer, tá? Mais uma propriedade que a gente tem no gráfico de MUV é, vou pegar aqui um valor, se eu quiser calcular a área sob essa curva, abaixo desse gráfico, a área vai ser numericamente igual ao deslocamento. Aqui eu não vou provar não, vocês vão acreditar em mim, tá bom? Mas, então se você calcular a área no gráfico de velocidade por tempo, no MRUV ou MUV, vocês vão ter o deslocamento do móvel, da pessoa e por aí vai. E o gráfico de posição por tempo, no MUV, é um gráfico de função de segundo grau, não à toa, né? O 2 aqui, né? T elevado ao quadrado. É função, né, do tempo. Então, isso é uma função de segundo grau, se a gente for comparar ali em cima, aqui no vermelho, eu vou ter f de x ou y é igual a c mais bx
mais ax². Então, você vê que a estrutura é parecida, né? O A aqui, o B e o C. Ok? É uma função de segundo grau. Então, você pode surgir alguma coisa de gráfico disso aqui, mas para vocês, nunca vi. Nunca vi. Alguma coisa ou outra de gráfico pode até surgir, mas gráfico de posição por tempo, nunca vi. Qualquer coisa, fazendo questões mais perto da prova, a gente trata disso, ok? E aí vamos fazer uns exemplos para finalizar. Alguns exemplos simples que vocês vão se deparar lá. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante. Então, ó, parte do repouso, v0 igual a zero, e tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que a sua velocidade escalar, então eu quero saber v, e a distância percorrida, ΔS, após 3 segundos, então tempo igual a 3 segundos, valem respectivamente. Então eu quero saber dos dois aí. Então, gente, olha só. Aí é que tá. Em uma fórmula só não consigo resolver duas coisas, né? Então, primeiro eu vou separar. Eu tenho velocidade inicial, tenho a aceleração, tenho tempo. Então, na primeira parte, eu posso usar o vi vovó ou o vi você para achar o valor de V final. Né? V igual a V0, que é 0, mais 2 vezes 3, V igual a 6 metros por segundo. Beleza, ficamos entre... Né, aqui não pode ser, aqui não pode ser, aqui não pode ser. Ficamos entre A e B. Agora vamos calcular a segunda parte. Na segunda parte, eu sei a velocidade final, eu sei a velocidade final, inicial, sei a aceleração, sei o tempo, eu posso escolher qual fórmula usar. Vou usar sorvetão. E aí, olha só, eu quero deslocamento, eu não quero a posição final. Então eu posso pegar o S0 e passar para cá. Olha o que eu vou firmar aqui. S menos S0, vamos seguir com o resto aqui, é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, S menos S0 eu posso chamar de ΔS. V0 eu sei que é 0. A eu sei que é 2. T eu sei que é 3 sobre 2. Então, ΔS vai ser isso aqui, é 0. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, 2 vezes 9 dividido por 2, que dá 9 metros. Então, a gente fica aqui com a letra A. Próximo. Um ponto material parte do repouso, então V0 igual a 0, em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros, ele percorreu, ele não parou na posição 12. Se ele percorreu, é o deslocamento. Está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo, então a velocidade final dele. Eu quero saber a aceleração que ele tem. Bom, então, se eu fosse usar essa daqui, ó, eita nós. Se eu fosse usar essa daqui, eu ia ter um leve problema. Por que eu ia ter um leve problema? Porque eu não tenho tempo como informação. Então, eu ia ter duas incógnitas. Então, não posso usar essa. Única questão que tem ΔS, ou única fórmula que tem ΔS, mas não tem tempo,
é Torricelli. Então, V ao quadrado, eu já sei qual que é o valor de V, né? Então já posso substituir. Aqui. Então, 6 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes o ΔS, que é 12. Então, 6 é 36, V0 ao quadrado está aqui, mais 24A. Bom, eu quero saber... V0 é 0, né? Eu estou doido aqui. Então, eu sei que 36 é igual a 24A. A é 36 dividido por 24. Simplificando por 12, isso aqui dá 2, isso aqui dá 3. Eu vou ter 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração, então aqui ele deveria falar isso aqui também. Letra A, certo? Então, com isso a gente finaliza nossa aula. Falei um pouco mais rápido, mas justamente para a aula não ficar tão extensa. Ainda assim, quero ver todo mundo tentando fazer as questões que eu vou disponibilizar, tanto a lista 2, quanto a lista 3, quanto a lista 4. Tá? A gente deve ficar algumas semanas, pelo menos 2, só fazendo correção de exercício. Tudo bem? Para a gente conseguir tirar todas as dúvidas, depois a gente segue com conteúdo que é bem parecido com esse daqui, que a gente vai falar de movimentos verticais, né? Lançamento vertical e queda livre. Abraço a todos, a gente se vê na próxima aula. Espero que estejam todos bem, continuem assim. Valeu, falou!